Olá pessoal, aqui é Ed Borges. Vamos dar início ao nosso curso de correção de redação e vamos fazer uma breve introdução sobre a correção fracionada. A gente tem aqui um modelo de redação, geralmente a gente recebe um modelo manuscrito, e vamos fazendo a análise do texto, encontrando os erros gramaticais, os erros de estrutura, e vamos fazendo indicações. Geralmente, a gente trabalha fazendo esse tipo de correção manual, e fazendo as indicações do erro na mesma página ou numa página em branco adicional. Hoje na internet a gente tem alguns modelos de correção um pouco diferenciados. Então eu trouxe aqui para vocês alguns modelos que eu encontrei na internet que propõem uma correção já utilizando cores, mais grifos, mas ainda assim fica muito parecida, muito próxima com o que a gente tinha. Não é um modelo que na educação híbrida a gente pode dizer que é eficiente. Eu vou mostrar um outro modelo para vocês. A gente tem aqui um outro modelo de correção muito mais próximo do modelo tradicional, e a gente vai verificando que a confusão que fica, uma mixórdia de informações dentro dessa correção, que impede que o aluno tenha uma visão real do que está acontecendo. Para ele fica apenas uma correção simples e pura, em que você indica os erros e faz a nota final. Eu encontrei também na internet uma correção muito legal essa correção. Ela é feita utilizando um documento Word, em que o corretor faz as marcações de maneira com letras digitadas, que facilita a visualização, e ele trabalha o texto em partes, fazendo vários tipos de marcação. Para o aluno, quando recebe um tipo de correção como essa, fica muito fácil de ele verificar os erros, saber onde ele errou exatamente visualmente no texto, e também com as referências ele pode fazer uma análise mais profunda dos erros que ele mesmo cometeu. Essa noção básica de como a gente trabalhava a correção e como hoje ela vai se modificando com a utilização de programas de computador, com aplicativos que vão facilitar muito a vida do corretor. A gente vai ver tudo isso ao longo do nosso curso, ok? Então, pessoal, vamos entender esse processo de correção fracionada, analisando os objetivos com o uso da técnica. Então a gente tem aqui um texto enviado por um aluno, e como objetivo principal, talvez o primeiro objetivo, seja diminuir o tempo da correção. A correção fracionada, ela traz uma divisão de correções, de forma que você pode utilizar a mesma correção para qualquer banca, e no final faz uma pequena adaptação às exigências específicas de cada banca. O processo de correção fracionada, de correção dividida em etapas, ela vai diminuir muito o tempo que se gasta para fazer uma correção bem feita. O outro objetivo é evitar erros e incoerências na correção. Às vezes a gente vai corrigindo tudo junto, gramática, ideias, estrutura, e não percebe que alguns erros gramaticais também produzem erros de incoerência. Às vezes a pontuação compromete a coesão do texto. Então essa forma da correção fracionada, de você trabalhar por etapas, como a gente vai ver, ela vai facilitar a identificação dos erros e dos erros consequentes de uma pontuação errada, por exemplo. A gente tem como
objetivo também facilitar a adequação da correção a cada banca examinadora. Se a gente parte de um mesmo projeto inicial, fica mais fácil lá na frente a gente fazer apenas algumas alterações, adequando a correção que a gente já fez para qualquer banca a determinadas exigências de uma banca específica. A correção fracionada, ela possibilita, temos ainda como objetivo a gente fazer essa adequação no final da correção. A gente também vai simplificar o cálculo de notas e suas fórmulas, já que a partir de um modelo padrão que todos os corretores vão receber de cada uma das bancas, a gente pode colocar os dados que são exigidos e o próprio programa Excel que vai estar inserido no modelo, ele vai fazer o cálculo das notas segundo a fórmula adotada pela banca. A gente também tem como objetivo oferecer um serviço de qualidade e inovador. Ao longo dessa aula você vai perceber como o aluno vai se sentir ao receber um texto corrigido, e além dessa correção ele traz percepções de como o erro foi cometido, os motivos pelos quais esses erros foram cometidos, e além da repetição de alguns conceitos de como fazer uma boa redação. Vamos ter um manual de redação a partir dessa correção. Okay? Não apenas a correção, mas um material muito mais completo, em que o aluno possa pesquisar nele, encontrar na correção um suporte para as próximas redações que ele vai produzir. Então a gente vai fazer o que? Vai utilizar de ferramentas digitais, como o Word, como o Excel, como o PowerPoint, para facilitar o nosso trabalho. Além de diminuir o tempo, a gente vai evitar alguns erros. E o objetivo final, na verdade, é ser um diferencial nas correções online. O objetivo da correção fracionária é uma linha que se bifurca. Ela tem que facilitar para o professor e ela também tem que ser um elemento importante para o aluno. Ela tem que ser um suplemento daquilo que a gente já entende por uma redação corrigida. Aqui a gente tem as fases da correção fracionada. A gente vai estudar fase a fase ao longo do curso. Cada uma das fases vai ser muito bem estudada e aprofundada nos seus conceitos, suas nuances, suas características. Aqui a gente está fazendo um apanhado geral. Então eu tenho o texto aqui. Vou fazer, primeira coisa que a gente vai aprender a fazer é a análise visual do texto. Eu vou observar o texto sem precisar ler. Eu faço uma leitura que ela é tanto na vertical para baixo, quanto na diagonal para baixo. Quem já fez algum curso de leitura dinâmica sabe mais ou menos como isso se processa. Mas a gente vai aprender ao longo do curso a utilizar o mecanismo. Você vai simplesmente passar o mouse em cima do texto, procurando o quê? Procurando rasuras, percebendo se os parágrafos estão determinados, percebendo se ele cumpriu, utilizou a linha até o final, se ele fez a divisão silábica de forma correta, se o número de linhas corresponde ao exigido pela banca. Essa análise visual vai te dar vai dar ao corretor uma sensação de poder sobre o texto, de que eu sei o que está acontecendo ali, eu posso manipular mais facilmente. Depois da análise visual, a gente vai para a segunda fase, que é a correção gramatical. A correção gramatical é feita com a leitura muito simples. Ela não é aquela leitura aprofundada, pausada. Na correção gramatical, você deve procurar erros específicos, que você já sabe que esses erros vão ser cometidos. Erros de pontuação, erros de acentuação, erros de regência, erros de concordância, erros de ortografia. São erros facilmente percebidos visualmente. Claro que você vai fazer essa primeira leitura, mas vai ser uma leitura muito rápida. Segundo Yuval Noah, em seu livro Sapiens, da História da Humanidade, 16 mil anos atrás,
há 16 mil anos atrás. O Homo sapiens foi responsável, tal e tal e tal. É uma leitura rápida, não é aquela leitura aprofundada. Você busca os erros, vai assinalar, a gente vai aprender a fazer isso um pouco mais adiante. A correção gramatical nessa segunda etapa, nessa segunda fase, ela vai proporcionar também que você entenda um pouco o texto. Apesar de você estar lendo rápido, você vai ter uma noção do que o aluno está falando, é o seu primeiro contato real com o conteúdo do texto. Porque na análise visual, a gente busca o quê? A gente busca a estrutura estética do texto, como ele está sendo passado visualmente para o leitor. Após isso, a gente vai fazer uma análise estrutural. A análise estrutural, ela implica você perceber um pouco da gramática de forma mais profunda, se houve a coerência, se os conectivos estão bem utilizados, se a coerência externa entre os parágrafos e interna do parágrafo está bem feita, se o texto é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão para os textos dissertativos, nos textos discursivos, se ele está dentro do padrão exigido pela banca. Ao longo do processo a gente vai entender cada uma dessas nuances de estrutura segundo cada banca. A quarta fase da correção fracionada é uma análise do conteúdo, que é aquela leitura mais aprofundada, mais pausada, em que você vai contar com todo o suporte que você já tem da correção gramatical, mas o suporte que você já tem da análise estrutural, e agora vai avaliar se o aluno foi coerente com suas ideias, se ele cumpriu os requisitos, se ele trouxe os exemplos, se ele foi prolixo, conciso, se ele utilizou dos recursos linguísticos para se expressar e trazer a ideia do texto, se ele conseguiu expressar aquilo que foi pedido na prova. E a gente vai fechar com uma quinta fase, que seria a adequação à banca e uma pequena conclusão. Então a gente vai dar uma olhada no texto como para qualquer banca. Vai fazer a correção gramatical para qualquer banca. Vai fazer análise estrutural já com um toque direcionado para determinada banca, a depender do tipo de texto e da estrutura solicitada. Depois a gente faz uma análise de conteúdo que também serve para qualquer banca. E por último, a gente vai adequar todos essas notas que a gente vai dando na análise visual, se tira pontos, se tem rasura, os erros gramaticais, a gente faz um somatório dos erros, a gente vê a análise estrutural, análise de conteúdo e depois dá a nota final segundo a fórmula de cada banca. Então entender a correção fracionada com essas subdivisões é fundamental nesse momento. Como a gente vai aplicar cada uma dessas fases, ao longo do processo a gente vai entendendo, ok? Vamos dar prosseguimento. Vou trazer um exemplo bem claro de um modelo pronto de correção para vocês. Olá pessoal, temos aqui um modelo de redação. Vamos aprender agora como eu vou trabalhar essa imagem para inserir dentro do modelo de correção e para que fique mais visível, fique também maior o texto sem deformar a imagem. Observe, eu estou utilizando aqui o programa PowerPoint. Você pode utilizar um outro programa para editar a imagem, mas o PowerPoint, além de fácil, ele é muito integrado ao Word. Então você pode copiar daqui e colar no Word. Então a primeira coisa que eu faço é selecionar a imagem, clicando em cima, vou em formatar, cortar e vou cortar a imagem no menor espaço possível. Eu vou trabalhar a imagem cortando todos os espaços excedentes para que eu possa aumentá-la sem deformar a imagem. Observe aqui, eu posso aumentar a imagem sem deformá-la e você tem o texto, que é o que você precisa para fazer a correção. As outras informações você pode
copiar e salvar, mas dentro do texto, do modelo de correção, o ideal é que ele tenha, que a redação tenha o menor tamanho possível para que você possa aumentá-lo. Depois você pode, se precisar, vir aqui em correções e modificar um pouco a imagem. Olha, eu clareei aqui, você pode escolher um desses, o que fica melhor para vocês. Eu escolho, acho que esse aqui é o melhor para mim. Certo? Prefiro esse daqui. Então eu clareei a imagem, ficou mais visível e agora sim eu posso salvar essa imagem ou simplesmente clicar nela, copiar aqui e inseri-la lá no documento de correção. Ou também posso transportar diretamente para o Word, simplesmente selecionando a imagem e clicando em duas teclas simultâneas, Ctrl+C. Ctrl+C, copiar. Quando chegar no Word, você faz um Ctrl+V. Aqui eu vou fazer Ctrl+C, copiei a imagem, Ctrl+V, a imagem é colada. Só que eu vou colá-la no documento Word, que é o padrão de correção da gente. Ok? Vamos passar para o próximo tema. Então, pessoal, estamos aqui com o modelo de correção padrão da banca Enem. Vocês, ao longo do curso, vão receber vários modelos que vão se completando uns aos outros. Inicia com um modelo bem simplificado, vai sendo modificado e trazendo mais elementos até que a gente chegue a esse padrão definitivo. Então eu recomendo que os corretores vão se adaptando gradualmente, lentamente, aprendendo a utilizar cada recurso sem pressa. No final vocês vão ter um modelo de correção, um padrão para cada banca. Aqui a gente hoje vai dar uma olhada no padrão da banca Enem de correção e vamos entender melhor como é que se processa a correção fracionada aqui dentro do modelo completo. Mas durante o curso vocês vão aprender passo a passo até conseguirem fazer a correção dentro deste modelo completo. Então temos aqui o padrão de correção da banca Enem. Aqui você pode colocar o seu contato, o seu site. Aqui você coloca a sua logomarca no lugar da nossa logomarca. E um cabeçalhozinho, número de correção, dependendo de quantas correções o aluno solicite, o nome do aluno, o nome do corretor e a nota final. É importante que o aluno já inicie a leitura de sua avaliação recebendo a nota que ele tomou para que ele vá direcionando a leitura dele e verificando onde cometeu os erros. A gente tem aqui uma mensagenzinha para o aluno, informando que estão utilizando a técnica correção fracionária, os objetivos da correção, um preâmbulo. Obviamente você pode adaptar esse preâmbulo e colocar o que você desejar. A gente aqui traz como um modelo. Perceba que todo o modelo, você não vai precisar escrever muita coisa. Ele já vem prontinho. Você pode adaptar uma única vez. Na segunda página a gente traz o entendimento do mecanismo de correção da banca examinadora. Então, para o aluno, quando ele recebe a correção, é importante que ele tenha aqui os mecanismos que você vai utilizar para a correção e também os padrões exigidos pela banca examinadora. Aqui no caso do Enem, avalia as 5 competências e a gente vai explicar quais são as competências, o que elas implicam. Isso ele já sabe, só que nada impede que a gente fique enfatizando até que eles realmente absorvam essas ideias. Aqui a gente tem uma proposta, antes de ele ver o texto, que ele se faça algumas perguntas.
se realmente ele entendeu o conteúdo, se ele estava se sentindo seguro, se ele conseguiu fazer o rascunho. São perguntas importantes que ele se deve fazer antes de verificar quais foram os erros cometidos. E aqui então iniciamos a correção. Aqui, nesse padrão de correção, eu queria que vocês observassem bem como ele é estruturado. Eu vou diminuir aqui um pouco a imagem para vocês entenderem melhor como ele é feito. A gente tem aqui um espaço onde será colocado a imagem do texto. A primeira etapa da nossa correção fracionada é a correção gramatical junto com a análise visual do texto. A gente vai aprender a fazer isso bem paulatinamente. Hoje a gente vai fazer uma visão geral sobre o modelo de correção. Aqui a gente tem, olha, C1, C2, C3, C4, C5, que são as competências do Enem. Ao longo do processo, se o corretor quiser fazer uma releitura do que compõe, ele pode simplesmente segurar a tecla Ctrl, viu que muda para a mãozinha. Olha, sem a tecla Ctrl, você tem o cursor. Mas se eu apertar a tecla Ctrl, ele vira uma mãozinha. Então você clicou aqui, ele te leva direto para a competência 1, certo? Você pode retornar para a correção fracionada da mesma forma aqui, clicando em correção fracionada e retorna. Todos os modelos são linkados internamente, você pode passear por dentro do documento sem precisar ficar passando página a página. Você pode simplesmente clicar. Então, entendido como funcionam esses links, a gente parte para inserir aqui dentro desse espaço o texto a ser corrigido. Vamos buscar esse texto que a gente já viu no vídeo passado, como deixar a imagem pronta para ser colada aqui. Vamos para o PowerPoint, onde estava a imagem. A gente vai dar uma diminuída na imagem vou diminuir o tamanho da imagem para que a gente faça a adaptação do tamanho no documento Word. Diminui a imagem, selecionei e copiei. Também posso clicar na imagem e fazer essa cópia com o botão direito do mouse. Também posso teclar as duas teclas Ctrl C ao mesmo tempo que você vai ter o documento copiado. Volto para o Word e aqui dentro desse retângulo eu clico aqui dentro, tá vendo que a setinha tá piscando, e vou dar o Ctrl V, colando a minha imagem. E aqui eu tenho a imagem, eu vou dimensioná-la ao maior tamanho possível, desde que eu não perca nenhuma informação. Então é possível que ainda assim você não consiga ler, você pode também aumentar o documento para que a leitura fique mais fácil. Então você tem aqui. Você chegou a essa etapa, já conseguiu colar a imagem da redação, você vai utilizar a setinha e o círculo para fazer a correção. Você vai selecionar aqui, ó, selecionei, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho. Você trabalha como você quiser, pode alterar a cor. Eu prefiro corrigir utilizando como guia. Eu sustentei a setinha, tá vendo aqui? E vou trabalhar na correção como um guia. Segundo Yuval Noah Harari, em seu livro Sapiens, Uma História da Humanidade, há 16 mil anos. Epa, achei um erro de português aqui, ó, um erro gramatical. Correto? Certo. Então eu vou fazer o quê? Analisar que foi errado, qual foi o erro que ele cometeu, trago a setinha, indico o erro e aqui eu clico e coloco erro de tal e tal e tal. No caso, aqui ele trocou o verbo haver
história da humanidade há 6.000 anos atrás. E aqui também tem, né, o atrás, uma redundância. Você vai analisando erro a erro. No caso aqui você pode, agora que já conseguiu fazer a identificação do primeiro erro, você segura a imagem, certo? Eu vou segurar aqui, dá Ctrl C, ou seja, copiei. Também pode vir com o botão direito do mouse e fazer a cópia, copiar, certo? Sai daqui, você tem que sair sempre daqui para colar a imagem sobre a nova imagem sobre o texto. Então você vai continuar, olha que eu tenho atrás um novo erro, já que ficaria redundante. Seleciono a setinha, Ctrl C, Ctrl V, colei a setinha, indico que aqui é o meu segundo erro. E aí eu escrevo o erro tal e tal e tal. Importante que a gente faça a correção gramatical sem precisar ler muito texto, sabe? A gente não pode perder tempo aqui muito com ideias. As ideias, elas vão fluindo naturalmente, você vai entendendo, não precisa direcionar seu foco para as ideias. Fazer apenas a correção gramatical, porque depois a gente vai fazer uma nova leitura. Ao terminar, você coloca a quantidade de erros que o aluno errou. Para algumas bancas, a quantidade de erro, como a CESP, vão virar um item de somatório, e para outros você vai adaptar um conceito, como no Enem. Então você faz toda a correção gramatical e aqui você pode colocar dicas gramaticais conforme o erro, os erros que o aluno cometeu. Vou falar um pouquinho sobre a diferença do acraseado, do A e do HA. Os erros que ele cometeu, você pode produzir dicas que facilitem o entendimento do aluno. E aqui você faz a análise visual do texto. É uma análise rápida em que você apenas de olho você identifica se está utilizando margem, se a paragrafação está sendo feita, se há erros de rasuras, e você faz uma análise visual e escreve aqui. A gente viu que o texto tem rasuras, você já vai anotando para que o aluno perceba onde ele errou. Então, na correção gramatical, você dá um tempinho. Eu costumo começar pela análise visual, mas você pode começar pela correção gramatical propriamente dita e no final fazer a análise visual. E aí você preenche toda a página 3. Continua na página 4 fazendo a correção estrutural. Então, você retorna aqui, você vai selecionar a imagem, copiar, Ctrl C, e vai colar de novo aqui. Ctrl V. E você vai fazer a correção estrutural. Vai verificar se os conectivos estão bem utilizados, se há a coesão entre os parágrafos, se há a coesão interna aos parágrafos. Você vai verificar o número de parágrafos, se estão adequados, os números estão adequados ao exigido pela banca. Você vai fazer toda a correção da estrutura. Se há um desenvolvimento, uma introdução, o tamanho e proporção dos elementos estruturais do texto, se está coerente com o texto dissertativo, se for um texto dissertativo. Às vezes a gente trabalha com vários tipos de texto e passar de uma correção para outra causa uma certa confusão. E você corrige 10 redações do Enem, já está habituado ao padrão. Aí muda para a CESP, muda todo o padrão e você tem que se adaptar muito rapidamente. Então, o que a gente faz aqui é a divisão dessas etapas. Essa correção gramatical, ela vale para qualquer banca, inclusive Enem, para CESP, para a VUNESP, para a FUVEST, não importa para que tipo de banca o aluno está aplicando o texto. O que ele vai precisar é entender apenas como a gramática é utilizada em determinados contextos dentro de cada padrão.
Isso a gente vai aprender um pouco mais lá na frente. Mas inicialmente a correção gramatical será feita para qualquer banca. Então essa primeira parte é igual tanto para o Enem como para qualquer banca. Aqui na correção estrutural tem uma pequena modificação. Algumas bancas exigem um padrão dissertativo, outras bancas exigem uma discursiva que você pode responder em apenas um parágrafo. Então, a depender do tipo de banca, a correção estrutural deve ser feita. Você segue o mesmo padrão. Pega o círculo, Ctrl C, joga o círculo, o Ctrl V imediatamente e continua indicando os possíveis erros. Ok? Depois você coloca as dicas estruturais. O aluno vai receber uma correção muito bem feita, muito bem analisada. E para o professor, isso é muito simples, porque a gente tem bancos de dicas, bancos de erros estruturais, em que você simplesmente pode copiar e colar o erro que o aluno cometeu com o erro presente no banco. É ideal que você vá aumentando o seu banco. Quanto mais informações você tiver dentro desse banco, a gente vai aprender a utilizar esses bancos de informações. Às vezes é mais rápido você simplesmente copiar e colar aqui e fazer uma pequena adaptação ao erro específico do aluno. Às vezes é melhor digitar, às vezes é melhor copiar integral. Então vai depender da percepção do professor utilizar os vários recursos que a gente tem disponíveis. Aqui a próxima seria a correção de conteúdo. Volta, copia a imagem de novo, Ctrl C, vem aqui, cola a imagem, Ctrl V. E faz a correção de conteúdo. Neste momento a gente sabe que está corrigindo para o Enem. O que é esperado de conteúdo? Está dentro do tema, fugiu do tema, traz os elementos necessários, traz a exemplificação, traz a solução do problema. Em cada uma das bancas vai ter uma forma de corrigir o conteúdo, mas todas as bancas trazem a correção de conteúdo. Então, novamente, a gente tem essas 3 etapas iguais para todas as bancas. A correção gramatical, feita para todas as bancas, depois a correção estrutural, também feita para todas as bancas. Temos a correção de conteúdo, fechando aqui toda a correção do texto. Na verdade, a gente já corrigiu o texto. Corrigiu o conteúdo, as ideias do texto, a estrutura, a forma como ela foi apresentada e o código utilizado, a língua portuguesa. Já fizemos essa correção e agora a gente começa a padronizar essas etapas que a gente fez, direcionando para cada uma banca. No caso aqui, a gente tem o Enem, então a gente vai padronizar por competência. Aqui no manual a gente tem a competência 1, tanto para o professor se basear, quanto para o próprio aluno entender como é corrigida a redação dele. Se você tiver algum problema, por exemplo, errou, esqueceu o que fez na correção estrutural, você volta para a correção estrutural, analisa a correção estrutural e depois vai para onde você estava. Então temos aqui a competência 1, você vai fazer a análise da competência 1 e dar a sua nota. A competência 1 se refere à utilização da língua portuguesa. Então basta você ir na correção gramatical, verificar o número de erros, analisar os tipos de erros segundo as matrizes de correção do INEP e adicionar a nota do aluno. Digamos que o aluno tenha feito 180 pontos. Você faz aqui uma breve análise. O erro tal produziu essa perda de pontos. Quanto mais informações você passar para o aluno, melhor para ele. Só que a gente também não pode perder um tempo criando tudo isso. Então a gente tem bancos de análises que vocês vão copiar e colar segundo cada erro. Fica muito mais simples, muito mais rápido. Continuando, a gente tem a competência 2, mesma coisa, tem uma análise para compreender a proposta da redação e você vai fazer a mesma coisa, vai fazer uma análise da competência 2 e dar a nota que o aluno merecer. Depois temos a competência 3, mesma coisa, competência 4, mesma coisa,
Competência 5, mesma coisa. Finalizando com o somatório das notas. Aqui a gente tem um documento Excel inserido, basta clicar 2 vezes, ele vai abrir o documento Excel e você vai colocar a nota obtida pelo aluno. Por exemplo, foi 120 na primeira, foi 180 na segunda. Perceba que a nota final já vai sendo calculada. Digamos que ele fez 120 na... E aqui só fez 100 pontos. Ele termina com 720. Ok? Não precisa. Ele copia com 720. Você pode estar aqui, dar um Ctrl C. Eu prefiro reescrever ali o valor aqui na nota. Certo? Eu acho mais fácil 120, porque copiar e colar aquele número ali dentro do Excel é um pouco complicado. Então você vem aqui e fechou a nota do aluno. No final, se você desejar, o que é que a gente tem no final? Aqui, no final, temos os comentários finais. Aqui você pode digitar o que você quiser, fazer um comentário para o aluno, indicar os principais erros, fica a critério do corretor. E a gente traz também para os alunos alguns textos. As regras da metodologia que a gente utilizou, o processo de correção, como ele deve treinar, o treinamento constante, são informações para o aluno. Um texto de como redigir, que o professor, o corretor, ele pode mudar, pode adaptar conforme ele quiser. Mas aqui a gente tem um bom trabalho de explicação de como são feitos os bons textos, sobre objetividade, sobre foco, e é um texto que serve para qualquer tipo de banca. Aqui a gente tem mais um texto entendendo a redação. A redação é destrinchada para que o aluno entenda todo o processo. Então o que a gente conclui com tudo isso é que o material produzido nesse padrão de correção pela correção fracionada, ele traz para o aluno benefícios incríveis, porque o aluno pega como se fosse um manual e não uma simples correção. Aqui ele tem todo o material de que precisa para construir novos textos, melhorar. Para o corretor, inicialmente é um pouco complicado mesmo, mas aos poucos a gente vai aprendendo. Por isso que no nosso curso vocês vão aprender lentamente, progressivamente. A cada semana você vai entender uma etapa da correção fracionada, concluindo com os modelos, os padrões de cada banca. No caso, a gente aqui viu a banca Enem, ok? Então estudem bastante as competências do Enem para, durante os treinamentos, vocês saberem fazer a convergência da correção gramatical, da quantidade de erros e dos erros que você encontrou, para a nota real exigida pelo INEP. Então a gente tem aqui um modelo, olha, digamos assim, a nota 0, que vale 0, se ele demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ele vai ganhar a nota 1, aqui é 200, 180, sabe? Cada 5 vale 40 pontos. Então aqui 160, aqui 120, aqui 80, aqui 40 e aqui 0 pontos. Se ele demonstra domínio precário da língua, digamos aqui a nota máxima, se ele demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aí a gente vai entender os desvios que podem acontecer, tanto na estrutura sintática, se ela é deficitária, se ela é regular, se ela é irregular, ao longo de todo o nosso curso. Então é importante que o corretor foque no estudo das competências para que a utilização deste modelo, deste padrão de correção, seja um pouco mais simples, seja mais fácil. Ele não é complicado, aparentemente
ele possui um monte de vários... Aparentemente ele possui diversas variantes, mas no final você vai perceber que acaba facilitando a correção e produzindo um material excelente para o seu aluno, ok? Então siga um curso com a gente e bons estudos.